Como os irmãos perceberam, a gente já está estudando, dando início ao estudo do Apocalipse, versículo a versículo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E agora a gente vai para o versículo 2. São só 404 versículos, a gente já tratou do primeiro, né? Agora só falta 403. Agora a gente vai tratar sobre o versículo 2 de Apocalipse, onde ele vai falar o seguinte: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e de tudo o que tem visto. Você precisa entender que esse versículo é uma continuação do versículo 1 que dizia revelação de Jesus Cristo, ou seja, que pertence a Jesus, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, nós, né, porque Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus servos, o que brevemente vai acontecer. Então ele diz assim, ó, o qual enviou o seu anjo, né, para testificar a João, para falar a João. E João testificou a igreja. O João é aquele que testificou. Então ele vai dizer aqui no versículo 2, né? O qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Então, vamos fracionar esse versículo e estudar cada uma das colocações que estão sendo feitas por partes. A primeira delas é o qual testificou. A ênfase está nessa palavrinha em destaque. O qual testificou. A palavra aqui, testificou, está no passado, né? João usa um método de escrita aqui que é chamado de ariosto epistolário. O que é isso? Na verdade, ele poderia ter dito assim, ó, o qual eu, João, testifico, ou o qual eu testifiquei, né? Mas ele usa assim, ó, o qual João testificou. Ele fala dele na terceira pessoa e usa uma expressão que é como se ele estivesse olhando pela ótica do leitor. E o leitor aqui no futuro olha para trás e vê o qual João lá atrás testificou. Esse método de escrita, onde o escritor ele se vê na postura do leitor lá no futuro e ele escreve como o passado, é chamado na gramática de ariosto epistolário. Ou seja, João ele usa uma técnica de se colocar no lugar do leitor lá no futuro, que vai ver a sua carta, que vai ler lá no futuro, tá? A ênfase que eu quero dar aqui de uma forma bem breve é, João, ele está servindo como uma testemunha. Ele está testificando. Testificar é testemunhar, é dar testemunho. Então João serve como uma testemunha da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E isso nos leva a entender algumas coisas. A gente vai falar lá na frente sobre as duas testemunhas e você vai ver que testemunha de Jesus é aquele que testemunha a palavra, aquele que testemunha a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Isso é ser uma testemunha, é você anunciar a revelação dada por Deus, quer seja no livro do Apocalipse ou as Escrituras como um todo, tá? João aqui estava se colocando no lugar de uma testemunha. Assim como Jesus disse lá no passado, ele diz, não se ausentai de Jerusalém, até que do alto recebam poder, né? E receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e ser-me-ão minhas testemunhas. Vocês vão perceber que a testemunha de Jesus, ela está presente em todo o Novo Testamento, no Velho também, né? Mas em todo o Novo Testamento, inclusive no livro do Apocalipse. E você vai perceber que, embora a Bíblia trate de duas testemunhas como um número que a gente vai entender melhor lá na frente, você vai perceber que todos aqueles que anunciam a revelação de Deus é uma testemunha, está testificando. Por isso é dito que João, ele testificou, ele testemunhou, ele é uma testemunha de Deus para nós, tá? Então João testificou o quê? A palavra de Deus. E eu quero me deter um pouquinho mais, talvez, nessa expressão, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, para a gente entender também, tá? Quando a gente fala da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, esta afirmação, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, elas aparecem diversas vezes no livro do Apocalipse. Nesse momento eu quero fazer uma abordagem falando só sobre a colocação. Mas, quando a gente for prosseguindo na revelação, vocês vão perceber que muitas passagens que acontecem várias vezes no livro do Apocalipse, elas servem também como um link de conexão, para você ver, poxa, isso aqui foi falado aqui e ele está conectando aos eventos daquela outra passagem, que está nos conectando aos eventos da outra passagem, e às vezes isso vão criar para nós o quê? Uma cronologia dos eventos, tá? Mais adiante a gente vai explorar isso também, esses links de conexão. Não é o caso hoje desse vídeo. Nesse vídeo eu só quero te dizer o seguinte, essa expressão, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, elas vão aparecer diversas vezes no livro do Apocalipse. Depois, mais no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu vou citar esses textos. Agora só de cabeça. Apocalipse 1, versículo 2, que é o texto que a gente está lendo, aparece. No versículo 9, vai voltar a aparecer também. No capítulo 6, versículo 9. No capítulo 12, versículo
versículo 17, no capítulo 20, versículo 4, em todos esses textos aparece essa expressão, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Às vezes, com uma pequena variação, quando se fala do testemunho de Jesus, às vezes é o testemunho que deram e tal, mas sempre essas duas colocações vão andar juntas. Por quê? Porque você precisa entender o que foi dito no versículo 1. A revelação, ela é de Jesus e foi Deus que deu. Então, quando a gente fala do testemunho, ela é a palavra de Deus e é o testemunho de Jesus, porque é uma revelação que pertence ao Pai e ao Filho. Então, nesse momento, eu quero apenas fazer essa introdução. Apocalipse do 1 ao 3 é só uma introdução, né? Embora talvez às vezes pareça um pouco maçante, um pouquinho chato para algumas pessoas, mas o Apocalipse do versículo 1 ao 3 ele é um pouquinho mais introdutório, tá? Volto a dizer o que eu disse lá no primeiro vídeo. Nós vamos chegar no momento em que a gente vai entrar na parte cronológica, a gente vai discutir outras coisas mais interessantes, mas eu quero fazer uma abordagem que a gente siga uma sequência versículo a versículo, para que quando você chegar na parte interessante você não resbale, não ere, não interprete errado, né? Simplesmente por ter aberto mão das coisas pequenininhas que também são importantes nesse livro, tá? Então, quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente lê lá em João 1, versículo 1, vocês vão ver que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra verbo ali é a palavra, é o logos de Deus, né? O verbo. Só que vocês vão entender que quando a gente lê Apocalipse 1 aqui, a palavra de Deus aqui é mais naquele sentido de revelação que procede da parte de Deus. Por isso que no versículo 1 ele diz a revelação de Jesus a qual Deus lhe deu. Então a palavra de Deus aqui é uma revelação que procede da parte de Deus. Lembra que quando a gente lê qualquer texto nas Escrituras, geralmente assim, ó, você abriu a sua Bíblia, você folhou, você diz que isso aqui é o quê? Eu li a palavra de Deus. Por quê? Porque toda revelação que está nas Escrituras, a gente entende que ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a exortação, para discipular, para ensinar. Então ela é a palavra de Deus, ela foi revelada por Deus. Embora ela tenha mais de 40 autores, né, de 40 escritores, ela possui apenas um autor, uma fonte de revelação, que é Deus. Por isso a gente chama a Bíblia de a palavra de Deus. Quando a gente lê aqui o versículo 2 dizendo o qual testemunhou a palavra de Deus, mas ele está falando literalmente de uma revelação que procedeu da parte de Deus e por isso é chamada de palavra de Deus. Por isso que quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente pode entender que é uma revelação da palavra de Deus, porque ela procede do próprio Deus. E segundo Isaías 55:11, ele vai dizer o seguinte, ó: assim será a minha palavra, ou seja, a minha revelação, aquilo que eu falar, né? Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que me apraz, e prosperará naquilo que eu enviei. Irmãos, quando a gente fala do livro do Apocalipse, ele é uma revelação dada por Deus. Por isso é chamado de a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes, João vai se referir no livro do Apocalipse como a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, vou dizer para vocês e vou enfatizar, vou reforçar o que Isaías disse. Ela não voltará vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Deus dizendo por meio de Isaías, a minha palavra, aquela que sair da minha boca, e o livro do Apocalipse é uma palavra que sai de Deus, que procede de Deus, ela é uma revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu, então ela é uma palavra que saiu de Deus, ela não voltará vazia sem antes cumprir tudo que está revelado nesse livro. Então, é por isso que várias vezes a gente vai entender e vai chamar o livro de Apocalipse de palavra de Deus. Agora, além de falarmos da palavra de Deus, que nós entendemos que está se tratando da revelação que procede de Deus, João usa a expressão acompanhada, né? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus aqui segue aquela mesma colocação que a gente fez lá no versículo 1, sobre a questão gramatical da construção dessa frase. Por quê? Porque o testemunho de Jesus, ele apresenta a mesma questão do versículo 1. Saber se esta frase ela está numa voz ativa ou passiva. Se ela é um genitivo subjetivo ou um genitivo objetivo. O que é isso, tá? Depois eu vou deixar essa parte gramatical para você pesquisar no Google. Mas eu vou tentar explicar aqui com palavras bem breves. Um genitivo subjetivo, ela fala do testemunho que pertence a alguém, enquanto uma voz passiva, né, que é chamada de genitivo objetivo, ela fala do testemunho que está sendo dado sobre alguém. Se eu escrevesse uma frase escrita assim, ó, vídeo do canal Graça e Conhecimento. Só essa frase. Vídeo do canal Graça e Conhecimento. Para quem lê essa frase a primeiro momento, ou a quem ouve, pode interpretar ela de duas formas. Como se o vídeo do canal Graça e Conhecimento fosse um vídeo falando do canal, contando a história e tudo mais. Ou como se o vídeo do canal Graça e Conhecimento fosse um vídeo que pertence ao canal, que está falando sobre Jesus, está falando sobre Bíblia, né? É um vídeo sobre o canal ou é um vídeo que pertence ao canal?
Entenderam? Então, quando a gente fala da voz do genitivo subjetivo ou do genitivo objetivo, o objetivo seria aquele primeiro exemplo. Quando eu falo assim, ó, vídeo do canal Graça e Conhecimento, um vídeo que fala sobre o canal, que está contando a história, que está falando como ele surgiu, que está testemunhando sobre o canal, né? Agora, quando a gente fala da voz ativa, né, um genitivo subjetivo, é ao contrário. Se eu dissesse vídeo do canal Graça e Conhecimento, você já entende. É um vídeo que pertence ao canal Graça e Conhecimento. Não que esteja falando necessariamente sobre o canal, mas que pertence a ele. E que pode estar tratando de vários outros assuntos, que é o objetivo do nosso canal. Então, quando eu falo assim, ó, que João, ele testificou da palavra de Deus, ou seja, a revelação que procede de Deus. E o testemunho de Jesus não é um testemunho sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre as coisas que ele fez enquanto esteve em carne. Não. Aqui está numa voz, numa gramática construída em cima de um genitivo subjetivo, como no primeiro versículo, aonde o testemunho não é sobre Jesus, mas pertence a Jesus, procede dele. Ele é a fonte da onde vem, tá? Não é o que ele já fez, mas é da onde está vindo a revelação, tá? Não sei se você entendeu, se não entendeu, pesquisa esses termos ali no Google para você entender um pouquinho melhor, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando João fala, olha, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ele está falando da revelação, assim como no versículo 1. Ele está enfatizando, dizendo que é uma revelação que veio de Deus, por isso é palavra de Deus, e que veio de Jesus, por isso é testemunho de Jesus. É da onde procede, da onde é a fonte dessa revelação, que vai ser nos mostrada no decorrer do livro do Apocalipse. Uma outra questão é que algumas pessoas, ao interpretar num primeiro momento, vão dizer assim, não, Tiago, quando a gente fala ali, ó, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, a palavra de Deus está fazendo alusão à velha aliança, porque a velha aliança era a palavra revelada por Deus, lá tem a lei, lá tem os 10 mandamentos, lá tem todo o testemunho do Deus da velha aliança, né, que se revela na velha aliança. Então, quando fala da palavra de Deus, está falando da lei, do Velho Testamento. Enquanto da velha aliança também, né? Enquanto quando a gente fala do testemunho de Jesus, já é uma menção do Novo Testamento, da nova aliança, do momento em que Jesus encarna, dá o seu testemunho e tudo mais, e ele vem. Essa é uma interpretação válida? Eu creio que sim também. Vou confessar aos irmãos. Eu creio que as duas colocações, elas estão corretas. O livro do Apocalipse, por si só, ele é a palavra de Deus, porque é uma revelação que veio de Deus. E é o testemunho de Jesus. O livro do Apocalipse é a palavra de Deus e é o testemunho de Jesus. Por quê? Porque no versículo 1 diz, é uma revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu. Então, o livro do Apocalipse é a palavra de Deus e é o testemunho de Jesus. Mas também, o livro do Apocalipse como um todo, pode parecer um paradoxo ou uma contradição, mas o livro do Apocalipse como um todo, ele tem ali inúmeras menções ao Velho e ao Novo Testamento. Então, o livro do Apocalipse, ele é uma palavra de Deus e um testemunho de Jesus, porque o livro do Apocalipse veio de Jesus, mas ele também é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, porque ele compreende dentro dele uma conclusão que abrange tanto o Velho Testamento, onde Deus se revela na Velha Aliança, e o Novo Testamento, onde Jesus também se revela na Nova Aliança, tá? Então, sim, eu creio que as duas visões estão corretas. Quando a gente fala de palavra de Deus e testemunho de Jesus, ele, em primeiro lugar, está falando do livro do Apocalipse, que é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, mas também está falando, fazendo uma conexão, talvez não diretamente, mas indiretamente, ao Velho e ao Novo Testamento, a Velha e a Nova Aliança, toda a revelação que engloba, lá no Velho Testamento, a lei, os livros históricos, os profetas, os salmos, mas também ao Novo Testamento, onde você vai ter revelações sobre o tempo do fim contidas nos evangelhos, nas epístolas, tá? E tem muita coisa pra gente entender aqui. Então, por isso que eu entendo que quando a gente fala da palavra de Deus e o testemunho de Jesus, eu entendo sempre que é uma revelação que procede de Deus e de Jesus, que pode se tratar diretamente e unicamente ou exclusivamente sobre o livro de Apocalipse, como sendo a palavra de Deus e também o testemunho de Jesus, mas pode também fazer uma alusão ao Velho Testamento como a palavra de Deus e o Novo como um testemunho de Jesus, tá bom? Mas nós temos uma última frase ainda nesse versículo para a gente encerrar essa partezinha. Porque a frase, ela continua dizendo assim, ó, o qual testificou, ou seja, João foi a testemunha, da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. O que é esse tudo que tem visto? Eu creio que é tudo que a gente verá nos próximos vídeos, o que vai do Apocalipse 1 até o Apocalipse 22. Esse tudo que tem visto, ele engloba todas essas visões. Então essa afirmação, ela parece, mais uma vez, dar uma ênfase, porém apontando para todas as camadas, para todos os ciclos, né, de visões que compõem a revelação de Jesus Cristo, que é o testemunho de Jesus, que Deus lhe deu, que é a palavra de Deus,
para mostrar aos seus servos, tá bom? Então assim, ó, o que eu quero encerrar esse livro é mostrando para vocês algumas passagens do Velho ou do Novo Testamento que possuem links de conexão, que vão te conectar a outros textos. No versículo 2 nós temos sim alguns links de conexão que te conectam a outras passagens, mais especificamente dessa vez ao livro do Apocalipse. Por exemplo, como eu disse no início, essa expressão, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, elas não são exclusivas desse versículo, que é o versículo 2 de Apocalipse 1. Elas vão aparecer outras vezes no livro do Apocalipse. Como, por exemplo, Apocalipse 1:2 aparece a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 1:9 vai aparecer novamente a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 6:9 vai aparecer a palavra de Deus e o testemunho que deram. Lembra que eu falo de que existem algumas pequenas variações? É a mesma frase, só que ele tem pequenas variações, mas vocês vão perceber, o testemunho que deram é sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Apocalipse 12:7, os mandamentos de Deus. O que são os mandamentos de Deus? Não é a palavra de Deus? E o testemunho de Jesus Cristo. Pequenas variações, mas a frase é a mesma. Apocalipse 20, versículo 4. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então vocês vão ver que aqui você tem alguns links de conexão que vão te conectar a outras passagens, a outros textos. Que não é o assunto hoje, a gente não vai focar hoje, mas em muitos dos momentos que a gente vai ver daqui para frente, esses links de conexão eles vão também te dar uma ordem cronológica de vários eventos, tá? Que não é o caso hoje a gente entrar nesses pormenores. Quando houver esse momento que a gente for para o mapa mental, a gente vai começar a olhar para isso também. Então, pessoal, se você gostou da abordagem proposta nesse nosso estudo do Apocalipse, capítulo a capítulo, versículo a versículo, eu quero fazer uma pausa para pedir para você, já deixa seu like. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e indique para mais pessoas. Isso vai nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus e o estudo do Apocalipse. Além disso, irmãos, eu vou dizer para você, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque você é bem-vindo para fazer parte dessa família, o canal Graça e Conhecimento, tá bom? Então, você já se inscreveu? Já deixou seu like? Isso vai nos ajudar muito a divulgar a palavra, divulgar o vídeo. Então eu quero convidar você, deixa aí os seus comentários. Sabe o que a gente está conversando sobre cada versículo? Deixa aí o seu entendimento também, eu quero ouvir, eu quero ler, tá? Eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre leio. Eu quero ler o que você entende sobre cada um desses versículos ou das partes que a gente está lendo, tá bom? Então fica meu convite. Se inscreve no canal, deixa ali o seu like e não se esqueça de deixar o seu comentário. E eu vou pedir uma outra coisa importantíssima. Irmãos, envie esse vídeo para quem você ama. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus.